Vamos agora ver sobre experiências de quase morte. Inscreva-se agora! As experiências de quase morte, elas são apresentadas como uma prova, né, da existência de uma alma imortal que sobrevive fora do corpo. Entretanto, não há um consenso científico em relação a isso, e a Bíblia rejeita completamente esta ideia. Em primeiro lugar, nós temos que avaliar uma coisa. Essas pessoas que tiveram experiências quase morte, na verdade elas não estavam realmente mortas. Isso é uma coisa importante. Tá? Antes se usava o termo experiências pós-morte. Mas aí, como os cientistas perceberam que na verdade a pessoa não teve uma experiência pós-morte, porque ela não estava morta, não é? Então mudou-se o termo para experiências quase morte. Mas esse termo também não é correto, tá? Primeiro, porque essas pessoas, né, podem ter tido aparentemente uma morte clínica, mas isso não significa que houve realmente a morte cerebral. Então é muito complicado você bater o martelo e dizer assim, não, essas experiências realmente são científicas. É claro que há estudos, né, que falam, né, de pessoas que tiveram esta experiência, mas nós temos que considerar que isso não é um consenso científico. E eu vou lhe mostrar o porquê. Tem um artigo muito importante que eu vou indicar para você a leitura desse artigo. Tá? Eu até vou deixar aqui o link onde você pode acessar esse artigo. Esse é um artigo da Revista Adventista. Esse artigo foi escrito pelo pastor, né, jornalista Marcos de Benedicto. O título é Fronteira do Além. Neste artigo ele aborda de forma espetacular, assim como o Dr. Tim abordou de forma espetacular, né, esse aspecto teológico aqui, sobre essas experiências quase morte. E este artigo, né, estou mostrando aqui só para você ver mais ou menos como é que é a capa dele. Ele é do mês de novembro de 2014. E neste artigo, o pastor Marcos de Benedicto apresenta algumas explicações científicas para as experiências quase morte. Eu não vou detalhar cada uma delas, só vou mencionar. Então, por exemplo, a ciência explica, tá, que experiências quase morte podem ocorrer por alguns desses motivos aqui. Primeiro, falta de oxigênio. A falta de oxigênio no cérebro, que se chama anoxia, pode induzir os neurônios na área que controla a visão a criar a ilusão de que a pessoa está numa luz no fim de um túnel. Que normalmente esta experiência é o que principalmente a pessoa sente e vê nestas chamadas experiências quase morte. Depois eu vou te mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, tá? Não saia daí. Outra coisa, a pessoa pode ter essa sensação também de que está se enxergando fora do corpo e tudo mais, pode acontecer também por danos cerebrais. O pastor explica aqui o seguinte: certos aspectos das experiências quase morte podem ocorrer em um tipo de epilepsia associada a danos do lobo temporal. Os pesquisadores descobriram que estímulos elétricos do lobo imitam os efeitos dessa experiência. Outra coisa, despersonalização. Essa é uma explicação psicológica, tá, para as experiências quase morte. Uma explicação psicológica clássica para as experiências quase morte foi feita em 1930 e sugeriu que, em face da desagradável realidade da doença e da morte, a pessoa tenta substituí-la por fantasias prazerosas. Ela sai, entre aspas, do corpo e se despersonaliza para se proteger. Outra causa, né, pode ser memórias do nascimento. De acordo com essa teoria, o que ocorre na hora da morte seria a lembrança do que aconteceu no início da vida, quando o bebê deixa o útero e passa por um túnel em direção à luz e a um mundo de amor e carinho. Outra possibilidade, desintegração multissensorial.
Aí o pastor Marcos de Benedicto cita aqui um artigo publicado na Neuroscience em 2005, e ali reuniram evidências neurocientíficas, né, de que as experiências fora do corpo estão relacionadas com uma falha em integrar informação multissensorial do próprio corpo na junção temporoparietal. Esse problema causa reduplicação ilusória, localização ilusória e perspectiva ilusória. Sexta causa, né, de uma experiência quase morte: deficiência de neurotransmissores. Aqui ele diz que isso poderia criar alucinações. Aí um exemplo: pacientes com mal de Parkinson têm relatado visões de fantasmas e até de monstros, pois a doença envolve o mau funcionamento da dopamina, que é um neurotransmissor vital que atua em várias funções cognitivas. E outra razão, atividade elétrica. Então o pastor Marcos Benedicto explica aqui que novas pesquisas indicam, né, que essas visões ligadas a experiências quase morte podem ser causadas por uma intensificação elétrica que causa pensamentos hiperreais no cérebro. Recomendo muito este artigo, que vai te apresentar tanto a visão científica quanto teológica, e aí você vai ver que essas experiências quase morte, na verdade, elas não têm um consenso. Há cientistas que creem nelas? Há, óbvio. Há estudos sobre isso? Há. Mas não há um consenso, porque há outros estudos que mostram que essas experiências quase morte podem ocorrer também por causas, e aqui resumimos, naturais. Tá bom? Agora, biblicamente, não tem como nós crermos, né, nas experiências quase morte, por alguns motivos. Tá? Primeiro, nós já aprendemos em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, que os mortos estão em total inconsciência. Então, se a pessoa nessa experiência estivesse realmente morta, ou quase morta, né, ela não poderia ter uma consciência do que acontece no além, porque de acordo com Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, no além, diz o verso 10, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o ensino bíblico sobre o estado dos mortos, que é um estado de total inconsciência, até a segunda vinda de Cristo, como aprendemos em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18, tira a possibilidade de uma experiência durante ou quase morte. Outro detalhe, a Bíblia nos mostra que as pessoas que foram ressuscitadas nas Escrituras, elas não apresentaram um relato sequer de uma experiência quase morte ou pós-morte. Isso aqui é muito significativo, tá? Você pode pensar, esse é o argumento do silêncio. Não, o argumento do silêncio realmente não é correto, né? Porque a Bíblia não diz algo, então significa que isso não é verdadeiro. Não. Este é um argumento do silêncio válido, diríamos assim. Por quê? Porque ele está de acordo com o que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos. E porque, veja, esse é um assunto de extrema importância. Jamais Deus permitiria que você e eu não tivéssemos nenhuma informação na Bíblia a respeito de uma experiência quase morte, se ela realmente fosse algo bíblico, né? Comprovado teologicamente. Então você vê pessoas como, por exemplo, Lázaro, no Evangelho de João capítulo 11. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, Lázaro estava morto já há 4 dias. E você não vê na Bíblia, por parte de Lázaro e de nenhuma outra das pessoas que foram ressuscitadas, nenhuma menção de como é o além. E por quê? Porque Eclesiastes 9:10 diz que no além não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, no mínimo que Lázaro deveria apresentar para nós seria uma informação sobre uma experiência quase morte. Só que isso não existe. Porque biblicamente a natureza humana é holística, é integral. Então, quando o aspecto físico, mental e espiritual não estão em funcionamento juntos, de forma holística e integral, não tem vida. E detalhe, quando Cristo ressuscitou Lázaro, lembre-se que ele disse assim, Lázaro, sai para fora. Ele não disse, Lázaro, desce do mundo espiritual, ou desce do paraíso, ou desce do lugar intermediário, não. Ou Lázaro, sobe do inferno. Não, ele não disse nada disso, sobe do purgatório. Não, Lázaro, sai para fora. Ou seja, Lázaro estava na sepultura.
ele não tinha uma alma, um espírito consciente fora do corpo que tivesse uma experiência em algum lugar espiritual que pudesse nos dar uma informação a respeito. Isso é muito claro nas escrituras. E, considerando esse aspecto teológico e esses dados científicos que eu apresentei para você, do artigo, né, do pastor Marcos de Benedicto, existe uma outra razão que pode levar uma pessoa a ter experiência quase morte. E é uma atuação satânica. Tá? Veja, essas experiências quase morte, elas fazem a pessoa se sentir em um túnel brilhante, não é? E envolvidas por uma luz de amor, né? Uma luz amorosa que as faz se sentirem amadas e recebidas. Elas se sentem muito bem quando envolvidas por essa luz. E muitas das pessoas identificam essa luz como Deus. Veja como Satanás é astuto. A Bíblia não ensina que Deus é uma luz ou uma forma de energia. Tá? A Bíblia ensina que Deus é um ser pessoal. Tanto que Gênesis 1, 26 e 27 diz que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Você lê as Escrituras e vê Deus sentado em um trono. Você lê Gênesis 3, você vê Deus passeando pelo jardim, à tardinha, no jardim do Éden. Então a Bíblia apresenta um Deus pessoal. Essa despersonalização de Deus por meio das experiências quase morte provam claramente que essas experiências quase morte minam a compreensão correta sobre Deus. Ele não é uma forma de energia. Ele não é uma luz amorosa que faz você se sentir bem. Deus é muito mais do que isso. Ele é um ser pessoal. E nós vamos poder ver a sua face, como diz Apocalipse 22, 4. Então, o próprio fato dessas experiências quase morte contradizerem o que a Bíblia ensina sobre Deus já mostra que elas podem ter uma origem sim diabólica, porque o único ser que é antagônico a Deus e quer despersonalizar Deus e levar as pessoas a crerem em Deus de uma forma incorreta, para que essas pessoas não sejam transformadas por Deus e por suas verdades, é Satanás. E é por isso que 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz algo de muito importante e que você deve avaliar, e você deve levar isso a um irmão, a uma irmã espírita que crê na imortalidade da alma, um irmão evangélico ou católico, não importa. Você tem que levar esse conhecimento para as pessoas. Paulo deu a seguinte advertência, e não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então veja, se Satanás pode se transformar em anjo de luz, se os ministros dele, seres humanos usados por ele, podem se passar por ministros de justiça, não se surpreenda com o fato de que nem tudo que é sobrenatural e fala em amor vem de Deus. Isso é muito sério e você precisa atentar para isso, tá?